Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Quem vos fala é o professor Márcio e estamos aqui para falar nesta videoaula a respeito dos limites indeterminados. Mas o que seriam os limites indeterminados? Pessoal, na matemática existem operações, digamos, aritméticas que são impossíveis de serem realizadas, uma vez que não existe uma determinação para esse tipo de operação. Por exemplo, se eu pegar 0 dividido por 0, isso é uma indeterminação. Não tem como desenvolver esse raciocínio. Se eu tivesse assim, 2 dividido por 0, também é uma impossibilidade. Não existe. Não existe dividir algo por nada. Certo? Outra coisa. Infinito dividido por infinito. Também é uma indeterminação que não é possível se realizar na aritmética, seja no cálculo, enfim, de um modo geral. Isso é a indeterminação. E quando a gente fala sobre limites indeterminados, é que, ao aplicar a substituição no qual o limite está tendendo, por exemplo, no meu exemplo A aqui, o limite dessa expressão aqui, de uma razão aqui, ele tende a 7, se ao substituir eu encontrar uma dessas indeterminações, fica impossível eu calcular esse limite, uma vez que esse limite se torna indeterminado. Mas e daí, Márcio? Como é que a gente procede neste caso? Primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se o limite realmente é indeterminado. E para isso, não tem outra forma a não ser substituindo para qual valor o limite tende. Então, x, o limite de x ao quadrado menos 49 sobre x menos 7 tende a 7. Tudo bem. Vamos substituir no lugar do x, vamos colocar 7. Então vai ficar 7 ao quadrado menos 49 dividido por 7 menos 7. Logo de cara já vimos a indeterminação. Existe um zero no denominador. Mas em cima, olha em cima lá, 7 ao quadrado, 49. E 49 menos 49, resultado, 0 sobre 0. Indeterminação. E aí, como proceder quando nos deparamos com uma indeterminação no limite? Como que eu calculo isso? Como que eu vou achar o limite se existe uma indeterminação nele? Olha, nós temos que fazer manipulações algébricas de modo que essa indeterminação não aconteça. E como é isso? As expressões algébricas, de um modo geral, quando você estuda lá no oitavo ano, né? Você pode fatorar, você pode decompor, ou você pode dividir, certo? Uma expressão de modo a transformá-la numa expressão mais simples, uma expressão diferente, porém, que resultou dessa operação que você fez. Então, o correto, né, e o único procedimento que você tem que fazer para sair desta indeterminação é o seguinte: o limite, quando x tende a 7, de x ao quadrado menos 49 sobre x menos 7, isso vai ser igual. Note que no numerador eu tenho um produto notável. Que produto notável é esse?
Esse produto notável é aquele produto notável que a gente estuda lá no 8º ano. Lembra lá, ó, a diferença entre dois quadrados? Como é que eu decomponho? Como é que eu escrevo isso na forma de produto? Como é que decompor, fatorar este produto notável? É escrever na forma de produto de fatores. A diferença entre dois quadrados é o produto da soma pela diferença de dois termos. Note que quando eu falo sobre dois termos, eu estou me referindo ao A e ao B. Pessoal, não tem como você caminhar no cálculo se você não souber as operações básicas da álgebra. Se você não souber a álgebra, o fundamental da álgebra, que são os produtos notáveis, as fatorações, enfim, lidar com expressões algébricas, ok? Então a gente vai escrever aqui, ó, vai decompor, né? X mais 7 vezes x menos 7. Eu até suprimi aqui o limite, mas vamos escrever na frente. X menos 7. Vamos admitir que tem um limite aqui na frente aqui, tá? Que eu suprimi. Então, ó, cancelei esse com esse, obtive o limite quando x tende a 7 de x mais 7. E daí, agora aplicando a substituição, você vai ter o quê? 7 mais 7, que dá 14. Achamos o limite que queríamos encontrar. Vamos para a próxima questão, que é muito parecida com a anterior. Não mudou muita coisa, mas a letra C é uma surpresa a mais e vai dar um pouquinho mais de trabalho para nós. Então vamos lá. Aqui, limite, ele é indeterminado, porque ó, se você substituir o menos 5 aqui, ó, menos 5 mais 5 dá 0. Se você substituir o menos 5 no z ao quadrado, menos 5 ao quadrado, vai dar 25, e 25 menos 25 dá 0. Ficou 0 sobre 0, é uma indeterminação. Quando x tende a menos 5, de z ao quadrado menos 25 sobre z mais 25, mais 5, desculpa, mais 5, isso é igual ao limite, quando x tende a menos 5, de quê? De z mais 5 vezes z menos 5. Colocando lá embaixo o z mais 5, usei parênteses apenas para simplificar aqui. Isso é igual ao limite quando x tende a menos 5. De quê? De z menos 5. Agora eu posso simplificar, né? Vou colocar substituir, porque eu eliminei a indeterminação. Colocando no lugar do z, substituindo por menos 5, eu vou obter menos 5, que é menos 10. Resolvido o problema. Agora é que é o bizu da questão. Essa questão é uma questão mais elaborada para se trabalhar. Bom, pessoal, temos um polinômio do segundo grau em cima, né, um trinômio, né, do segundo grau, e um polinômio do terceiro grau embaixo. Se você substituir x tende a menos 1, você vai ficar com menos 1 ao cubo, que dá menos 1. Mais 2 vezes menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Então, 2 vezes 1, 2. Então, menos 1 mais 2. Observe. Deu menos 1. Vou colocar aqui. Ó. Deu menos 1 mais 2. Porque menos 1 ao quadrado dá 1 e 2 vezes 1, 2. Mais
6 vezes menos 1, então aqui vai ficar menos, né? Porque mais com menos dá menos. 6 vezes 1, 6. Mais 5. Olha a indeterminação aí aparecendo, ó. Menos 1 com menos 6 dá menos 7. E 2 mais 5 dá 7. 7 menos 7, 0. Vamos ver em cima. Se eu fizer 2 vezes menos 1 ao quadrado, vai dar 1 positivo, né? 2 vezes 1. Aqui vai dar menos 1 aqui, né? Substituindo, né? Então, ó, acompanha comigo. 2 vezes 1, 2, menos... Vamos lá. 2 vezes 1, 2, menos 1, 2 menos 1 é 2 vezes menos 2 vezes menos 1 dá menos 2, né? Perdão, aqui substituindo menos 1 no x ao quadrado vai dar 1. 2 vezes 1, 2. Menos 1 vai ficar menos com menos dá mais, vai ficar 1. Então 2 mais 1, 3. 3 menos 3, 0 sobre 0. Então, pessoal, nós temos que fazer o seguinte: nós temos que escrever esse polinômio de cima na forma fatorada dele. Ah, Márcio, como é que a gente faz essa forma fatorada deste polinômio de cima? Pessoal, a forma fatorada de um trinômio é dada assim, ó, x menos x1, que multiplica x menos x2. Beleza. Mas quem é x1 e quem é x2? São as raízes dessa equação aqui, ó, que isso aqui, a gente transforma isso numa equação para a gente encontrar as raízes. Vamos fazer pela fórmula de Bhaskara, uma vez que o a da nossa equação não é 1. O a é maior que 1. Igualei a 0, o meu a é 2, o b é menos 1, e o c é menos 3. Então, delta é b ao quadrado, menos 4ac. Aconselho vocês sempre estar repetindo as fórmulas para memorizar com maior facilidade. Quando você faz isso, você acaba memorizando sem até mesmo perceber que memorizou. Menos 1. Eu tenho b, que é menos 1, que elevado ao quadrado dá 1. Menos 4 vezes A vezes C. Então, ó, delta é 1, menos com menos dá mais, 4 vezes 2, 8, vezes 3, 24. Opa, deu um delta bom aqui, ó, 25. Então, nós vamos ter x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Portanto, o meu x, note que o b é negativo lá, mas com o menos da fórmula ele fica positivo. Mais ou menos a raiz de 25 sobre 2 vezes o a, que é 2. E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter um x que é igual a 1 mais ou menos 5 sobre 4. Acompanha comigo, temos um x1. 1 mais 5 dá 6, dividido por 4, 3 meios. Eu simplifiquei, tá, pessoal? Vai dar 6 quartos, que simplificando dá 3 meios. Então, x2, que é a segunda raiz, 1 menos 5 dá menos 4, que dividido por 4 dá menos 1. Então, as raízes desse trinômio do numerador ficou da seguinte forma. A forma fatorada dela. 2 que multiplica x menos 3 sobre 2 vezes x
Como o menos da fórmula, né? Aqui é menos da fórmula. E menos com menos dá mais, aqui fica 1. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos, ao invés de trabalharmos essa expressão aqui, decompor, fatorar, que não vai dar muita saída, nós vamos fazer o seguinte, vamos dividir essa expressão e essa por x mais 1, uma vez que x mais 1 é uma raiz dessa expressão, portanto, dá para dividir essa expressão aqui, tá? Tudo bem? Então, ó, olha o que a gente vai fazer. A gente vai dividir essa expressão por SS por x mais 1. Ah, poderia simplificar pela outra raiz? Poderia, mas olha só. Aqui eu tenho uma raiz, além do 2 estar sendo multiplicado aqui, eu tenho uma raiz aqui que vai me dar aqui um número. Poderia até fazer 2x menos 3. 2x menos 3, dividir essa expressão por 2x menos 3 e essa aqui também. Mas eu prefiro fazer com essa que é mais simples. Só que nós vamos usar o método das chaves, tá, pessoal? Vamos usar o método das chaves para a gente obter uma expressão mais simplificada do denominador. E quando eu divido essa expressão de cima e a de baixo por x mais 1, nós temos que lembrar que em cima vai sobrar o quê? Vai sobrar isso aqui, ó. Vai sobrar 2x menos 3. Porque 3 vezes 2, 6 dividido por 2 dá 3. Então vai ficar 2x menos 3. Tudo bem? Então, ó, pelo método das chaves, se você não se lembra, vai se lembrar agora. Nós vamos pegar aquela expressão ali. É chatinho mesmo, com certeza é, tá? Nada trabalhando o cálculo, por isso que muitos alunos têm uma certa dificuldade ou limitação, nada vem tão fácil assim em cálculo, não. Às vezes, o difícil do cálculo são as bases que você tem lá no ensino fundamental. Muitas das vezes, você não consegue caminhar no cálculo, muitas das vezes é por conta de não saber coisas bastante tranquilas que deveria saber lá do ensino fundamental. Então eu pego aqui, ó, divido o x ao cubo por x, vai dar x ao quadrado. Tem que lembrar a regra de potenciação. Potência de mesma base na divisão, eu repito a base, eu estou dividindo aqui o x ao cubo por x, eu repito a base e subtraio os expoentes. O resultado eu multiplico e trago para cá, ó, com o sinal trocado. X ao quadrado vezes x dá x ao cubo. Como dá positivo, ele vem para cá negativo. Mais com mais dá mais, então vem para cá menos. X vezes 1, x ao quadrado. Cancelo aqui. E aqui, esse é o método das chaves, né? Aqui vai dar 2 menos 1, vai ficar x ao quadrado. Abaixo, mais um termo, né? E aí eu divido, ó, x ao quadrado dividido por x, mais com mais dá mais. X ao quadrado dividido por x dá x, certo? Faço o processo inverso agora multiplicando, trazendo para cá com o sinal trocado. Mais com mais dá mais, vem para cá menos, x vezes x, x ao quadrado. Mais com mais dá mais, vem para cá menos, x vezes 1x. Aí eu subtraio, cancelo aqui, vou ficar com 5x, e abaixo o outro termo, o último termo. E divido. 5x dividido por x, lógico, mais com mais dá mais. 5x dividido por x, vai sobrar x, restar x. E faço o processo inverso, a multiplicação. 5 vezes x, 5x positivo, vem para cá negativo. Menos 5x, mais com mais dá mais, vem para cá menos. 5 vezes 1, 5. Cancelo, cancelo, né?
são números simétricos, o resultado deu zero, e não poderia ser diferente, uma vez que eu estou dividindo, né? Estou simplificando, né? Fazendo uma simplificação da parte de cima com a parte de baixo. Note o seguinte, o que restou em cima? Tem que lembrar isso. O que restou em cima? Restou em cima, porque eu apenas dividi essa expressão aqui, ó. Do fator de multiplicação, eu só dividi isso aqui, ó. Eu dividi ambos os termos por x mais 1. Então, restou em cima 2x menos 3, porque vou até fazer a multiplicação aqui, ó. 2x menos 2 vezes 3, 6 dividido por 2, 3. Então, ó, essa foi a forma fatorada que nós encontramos do polinômio, tá? Quando eu divido o numerador e o denominador por x mais 1 e consegui obter resto zero, eu cancelei esse. Ficou o quê? Lá em cima, 2x menos 3. Então, aqui, ó, vai ser o limite de quando x tende a menos 1. E aí eu vou usar uma reguinha aqui para não ficar feiozinho. Note que no denominador eu vou ter aqui, ó, o quociente aqui, ó. Dividendo, divisor, quociente e resto. Então, ó, o quociente aqui é o que eu vou ter no denominador. No numerador, eu vou ter o quê? Eu vou ter 2x menos 3, e no denominador, x ao quadrado mais x menos 5. Agora eu posso testar novamente para ver se há alguma indeterminação nessa questão. Será que há? Olha só. 2 vezes menos 1 menos 3 dividido por menos 1 ao quadrado mais menos 1. Usei parênteses porque o número é negativo, tá, pessoal? O número tem sinal negativo. Então, aí vamos fazer. Mais com menos dá menos, deu menos 2. Menos 3. E embaixo, menos 1 ao quadrado dá 1. Mais com menos dá menos 1, menos 5. Eu posso cancelar esse com esse. Fiquei com menos 5 dividido por menos 5. Resultado, menos 1. Eu espero que vocês tenham acompanhado aí. Perdão, realmente eu estou com um pouquinho de alergia devido à mudança de tempo. Pessoal, não esqueça de deixar um like. A aula começou, eu até esqueci também. Quero agradecer aos alunos que são inscritos no canal e pedir a você que, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Aqui a gente trabalha todos os assuntos de matemática, de um modo geral, né? E pretendo caminhar também para a parte de nível superior. E peço a vocês aí a colaboração. Essa é a maior colaboração que você pode nos dar. Deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Caso você não seja inscrito, se inscreva no canal e aperte o sininho de todas as notificações, tá? Porque isso vai me ajudar bastante a fazer com que o canal cresça, tá? Vamos substituir aqui, ó, de cara já dá para perceber, né? X tende a zero, zero no denominador. Coloquei zero no x aqui, ó, fiquei com raiz de 2 menos raiz de 2. Cancelou, deu zero. E agora, como é que eu saio desse imbróglio? É uma raiz quadrada, caramba. Vamos ver como sai? X tende a zero. Pessoal, sempre que acontecer isso, que eu tiver um radical no numerador ou no denominador e eu tiver uma indeterminação, eu vou multiplicar
No caso da expressão aqui, eu vou multiplicar pelo conjugado dessa expressão, o numerador e o denominador. Eu vou explicar o que seria o conjugado. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre o conjugado quando se estuda números complexos. É exatamente a ideia de conjugado. Conjugado é isso aqui mesmo, com um sinal trocado. Se aqui é menos, passa a ser mais, certo? Só que eu tenho que fazer isso com o numerador e o denominador, tá? Então, ó, vou usar parênteses aqui. Raiz de x mais 2. Note que eu troco o sinal da operação aqui, não do radicando, tá? Mais a raiz de 2. E aí, ó, quando eu faço isso, pessoal, é a mesma coisa que você não está modificando nada aqui, uma vez que multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número, se você simplificar, você está, na verdade, multiplicando por 1 ali. Só que a álgebra nos permite manipular essas expressões e encontrar outras expressões, tá? Por isso que a gente faz isso. Então, é lógico que a gente não vai simplificar aqui, porque a gente vai cair na mesma retórica ali, né? Então, o que acontece? Nós temos que enxergar aqui que aqui é o produto da soma pela diferença de dois termos. Lembra lá? Lembra lá, ó? Sempre vai ser assim, pessoal. Quando você multiplica conjugado, você sempre vai encontrar esse produto notável aqui, ó. Esse produto notável aqui. Sempre. Então, voltando ao assunto aqui, como é que resolve aquele produto notável ali? Agora, o problema não está nem no limite mais, está em saber produtos notáveis. É o quadrado do primeiro termo. O primeiro termo, pessoal, é a raiz quadrada de x mais 1, né? Menos o quadrado do segundo termo. O segundo termo é a raiz quadrada de 2. E embaixo, como é que fica embaixo? Embaixo fica assim, ó. Note, pessoal, que aqui é uma multiplicação, né? X está multiplicando essa expressão aqui, tá? X vezes a raiz de x mais 2 mais a raiz de 2. Beleza. Vamos resolver ali, né? Aqui eu posso simplesmente eliminar o radical, né, pessoal? Então vai ficar limite, quando x tende a zero, de x mais 2 menos, aqui também eu posso eliminar o sinal de raiz. Vou ficar com menos 2 ali, né? Note o seguinte, menos 2 menos 2 com menos 2, eu posso cancelar, né? Que menos 2 dá zero. Cuidado, cuidado que não é o que pode parecer ser, não, tá? Não é que lá em cima vai dar zero, não, tá? Por isso que eu quero fazer bem devagar aqui para vocês entenderem. Só que o x, sobrou o x aqui, ó. Mais 2 com menos 2 dá zero. Sobrou o x ali, ó. Eu vou até repetir aqui, ó. Vou ser repetitivo aqui, ó, para vocês entenderem. Quando x tende a zero, de x sobre x vezes a raiz de x mais 2 mais a raiz de 2. Então, pessoal, agora eu posso cancelar o x com o x. Só que quando eu faço isso, pessoal, não é uma operação de adição que vai dar zero. Quando eu divido dois números iguais, 2 dividido por 2
dá 1. X dividido por x. O resultado aqui é 1, né, pessoal? Então, eu fiquei com o limite assim, ó, sendo assim, ó. Meu limite se transformou na seguinte expressão. Vou colocar uma setinha aqui. Limite, quando x tende a 0, de 1 sobre o quê? Sobre a raiz de x mais 2 mais a raiz de 2. Olha só, hein? Fazendo a substituição, pessoal, vai ficar 1 sobre a raiz de 0 mais 2 mais a raiz de 2. E isso vai dar o quê? Vai dar 1 sobre 0 mais 2 dá 2. E raiz de 2 mais raiz de 2 dá 2 raiz de 2. Mas e daí? Eu posso deixar essa resposta? De forma alguma. Nós temos que escrever a resposta na forma de número racional. E isso aqui é um número irracional. Eu tenho que multiplicar numerador e denominador pelo radical 2 ali, ó. Raiz 2 lá. E quando eu faço isso, eu encontro em cima a raiz de 2 e embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2, isso aqui, ó, dá 2. E 2 vezes 2 dá 4, né, pessoal? Resultado do nosso limite. Eu espero que vocês tenham gostado e conto com vocês na próxima aula, na qual poderemos estar dando continuidade ao tema limites, que é uma abordagem muito legal. Eu gosto dessa parte aí, é muito algebrismo, eu sou muito fã da álgebra, da geometria também, mas sou muito fã da álgebra. Até a próxima aula, bons estudos para todos vocês e tenha foco nos seus objetivos que vocês vão alcançar, ok? Até mais.